Fala galera, aqui é o Guilherme, mais um no canal Prof Mecânica. Nesta aula, nós vamos falar sobre mecanismos hoje. Abordar um assunto de metodologia de projeto de mecanismos. Eu vou começar a dar uma introdução em algumas partes de como desenvolver um projeto de um mecanismo. Nós vamos entrar em síntese do número, síntese do tipo, esses assuntos das aulas aqui pra frente. Então eu vou trabalhar mais com essa parte de projeto agora de mecanismos também, que faz parte da playlist de mecanismos, né, pessoal? Então, antes de eu começar a aula, peço que vocês deixem o like no vídeo, dá aquele like para potencializar o vídeo, deixar ele mais famoso, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa isso tudo certo, pessoal, para acompanhar a Prof Mecânica, apoiar o projeto do Prof Mecânica e ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Então é isso, galera, vamos à nossa aula com a vinheta de abertura. Galera, então vamos começar aqui. A metodologia de mecanismos, desenvolvida por Martins e Murai, consiste em criar um mecanismo a partir do que já existe. Você vai criar um novo mecanismo, você vai fazer um novo mecanismo. E ela segue a metodologia apresentada no fluxograma para vocês no canto direito superior da tela. Ele vai ficar ali o tempo todo da aula, porque a gente vai seguir os passos a passos deles, beleza, pessoal? Então, o primeiro passo é o levantamento do estado da arte. Que consiste o levantamento do estado da arte? Você pesquisar o que já existe daquele mecanismo. Então, supomos que eu quero pesquisar sobre o mecanismo biela-manivela, que é o mecanismo de um motor, né? Então, vou desenhar aqui meu bielinha-manivela. Pronto, pessoal, desenho meu biela-manivela e vou pesquisar artigos e patentes sobre o biela-manivela, que são motores a combustão, né? Motores a combustão, também posso achar suspensões sobre ele. Enfim, vou pesquisar quais as infinidades que existem para essa aplicação. Feito isso, pesquisado, nós vamos pegar os mecanismos que têm a ver com o biela-manivela e vamos analisar os mecanismos que existem, que é a segunda etapa do nosso fluxograma. Nesta análise, nós vamos observar quais as características desse mecanismo. Quais pares cinemáticos compõem ele, sendo um prismático, que é este aqui, e 3 rotativos. O número de elos dele, que é igual a 4. O número de juntas dele, que é igual a 4 também. O espaço de trabalho que a gente está analisando, que é 3. O número de circuitos, que é 1. E a mobilidade dele, que também é 1. Então nós temos essas características do nosso biela-manivela, levantamos ela de acordo com o nosso levantamento de estado da arte e análise dos mecanismos e vamos listar os requisitos estruturais desse mecanismo. O que são os requisitos estruturais, pessoal? Esses 3 aqui, ó. Esses 3 aqui são as características do mecanismo estruturalmente, são os requisitos estruturais dele. E consiste o quê? Na mobilidade, que é o grau de liberdade, número de circuitos e o espaço de trabalho. Com essas 3 características, nós conseguimos gerar outras novas cadeias para este mecanismo, sendo ela a cadeia de 4 elo, né, pessoal? Então nós vamos lá gerar as nossas cadeias e elas virão cadeias de 4 elo assim para nós. E nós vamos estudar quais as variações dessa cadeia, quantas delas são possíveis surgirem, né? Neste caso, a possibilidade de cadeia é somente uma, porque tu não vai conseguir outra cadeia cinemática de 4 elos e 4 juntas. Então tu vai ter só uma possibilidade de cadeia cinemática. Feito? Então, gerada essa cadeia cinemática, nós vamos para a síntese do número, que é a primeira etapa do nosso desenvolvimento de nosso projeto de mecanismos. Essa primeira etapa, ela foi apresentada por Denavi Hartenberg e depois foi sintetizada na metodologia de mecanismos do Martins e do Murai. Então, o que consiste? Nós vamos agora criar a síntese do número. O que é a síntese do número? Nós vamos calcular o número de juntas e elos desse mecanismo. No caso aqui a gente sabe que é 4 e 4. E vamos ver quantas variedades de mecanismos a gente pode ter. Ou seja, quantos tipos de mecanismos a gente pode ter. Aquela questão de, eu posso ter quantos mecanismos aqui com quantas juntas? Eu posso ter um mecanismo com 3 juntas, um ternário, por exemplo? Não, não posso. Um binário? Não, posso. Mas eu não posso ter um ternário. Então a gente vai avaliando essas questões para construir novas cadeias.
Feito essa variação de síntese do número do meu mecanismo, eu consigo gerar outras cadeias a partir dessas características e vou desenhar elas ali, né? Como eu sei que só tenho essa cadeia com essa questão, eu não consigo gerar nada além dessa. Mas enfim, com essas características, né? Feito isso, nós vamos passar para a síntese do tipo. O que é a síntese do tipo? A síntese do tipo, tu vai listar quais elos compõem o seu mecanismo. Esses elos têm que ver com o seu projeto de mecanismo. Os requisitos de projeto, pessoal. Então, se você vai precisar ter uma junta prismática, 3 juntas rotativas, ou se você quer inovar, botar 2 juntas prismáticas e 2 rotativas, e ver o que acontece com o teu mecanismo, dependendo da tua aplicação, pessoal. Então, lembre de analisar os seus requisitos de projeto para fazer a síntese do tipo. Por fim, nós temos a síntese dimensional. A gente calcula os comprimentos e ângulos entre o meu mecanismo para encontrar o tamanho do nosso mecanismo e dimensionar ele para a nossa aplicação. Lembrando que essa etapa ela tem a ver com a cinemática do mecanismo, ou seja, você vai ter que analisar se o mecanismo faz o movimento certinho que ele precisa. Dessa forma, você vai ter uma prévia de comprimentos no mecanismo e vai lá no seu SolidWorks e vai gerar os movimentos no mecanismo várias e várias vezes, né? Ou no seu linkage, que eu já mostrei esse aplicativo a vocês, e gerar o movimento do mecanismo várias e várias vezes até encontrar o ponto do movimento que você queira. Essas 3 etapas, síntese do número, síntese do tipo e síntese dimensional, serão explicadas melhores em outras aulas individuais, pessoal. Só estou dando uma passada por cima para vocês entenderem como funciona a metodologia de mecanismos e o vídeo não ficar tão longo também. Então, na prototipagem, ou seja, o protótipo, nós vamos fazer o nosso mecanismo. Nessa etapa, eu aconselho vocês a pegar materiais fáceis de obtenção e baratos. Se vocês tiverem uma impressora 3D, facilita bastante, que vocês conseguem imprimir vários mecanismos de 4 barras e testar ele, ver se ele está de acordo com o que você precisa, faz numa escalinha, faz um movimento lá, testa, ver se o 4 barras tem o movimento que precisa e vocês viabilizam os testes dele. Feito isso, vocês vão para a documentação e a manufatura. Parte de documentação é vocês patentear o mecanismo, caso ele seja um mecanismo novo, e publicar artigos com ele. Após isso, vocês vão fabricar esse mecanismo novo, vocês desenvolver ele, fazer a fabricação dele e colocar em produção de alta escala, para conseguir ter mais dele, caso necessário. Se não, vocês só arquivam ele e está feito to brick. Beleza, pessoal? Então, pessoal, eu não vou me alongar muito com essa aula, porque eu queria só que vocês entendessem a metodologia de mecanismos mesmo. E das aulas aqui para frente nós vamos abordar a síntese do número, a síntese do tipo e a síntese dimensional. Depois vamos prototipar um mecanismo em uma das aulas. Eu tenho uma impressora 3D comigo, aqui de meu uso, e a gente vai prototipar peça por peça desse mecanismo, para vocês verem como funciona. Né? E depois dessa síntese nós vamos concluir a aula. Claro que não vou fazer patente e nem documentação do mecanismo, porque vai ser algo que vamos pegar um mecanismo fácil de fazer, então a gente vai ter outros iguais a dele. E não vai ter fabricação em série, né? Mas vamos seguir o passo a passo da metodologia ali, depois da síntese do número, para vocês entenderem como funciona. E vamos fazer vários outros exemplos da síntese do número, beleza, pessoal? Então, eu vou encerrar a aula por aqui com a tela com o encerramento. Então, pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Sei que essa aula foi bastante teórica, mais teoria, né? Mas também temos aulas assim, né, dentro da engenharia. Então, espero que tenham gostado da aula. Peço que deixe o seu like se assistiu a aula até aqui. Agradeço por você assistir a aula até aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Se ainda não fez isso no começo da aula, faça isso agora. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!